Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que, sei lá, me fazia eu não gostar daquele hospital. Sempre passei lá na frente, sabe, me dava uma angústia, um negócio. Falei, ai gente, não gosto desse hospital, de jeito nenhum, não quero ganhar meu filho aqui nesse hospital. Então eu coloquei na minha cabeça, na verdade, uma amiga minha que ganhou próximo de mim, bebê, né? Ela ganhou a Rebeca dia 28 de janeiro e o meu parto estava previsto para o dia 27 de março. Mas eu acabei ganhando o João Lucas dia 6 de março. Então, tipo, foi 21 dias antes. E aí ela foi ganhar num hospital lá perto da Santa Cruz, do metrô Santa Cruz lá, que era o Amparo Maternal. E ela me falou muito bem daquele hospital, sabe? Que ela foi muito bem acompanhada, que as pessoas trataram ela muito bem, que foi muito bom lá pra ela. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria ganhar lá. E aí quando eu começava a sentir as contrações, começava a sentir alguma coisa e tal, eu falava pro meu pai, eu quero que você me leve lá, eu não vou pro Regional Sul. Ele, mas se você tá com dor, que não sei o que, não dá pra aguentar chegar até lá, porque é longe, né? É lá próximo da 23 de maio, então era bem longe. E eu falava, não, eu não quero saber, eu aguento, eu seguro, eu quero ganhar lá, eu não quero ir pro Regional Sul. E aí teve uma vez que eu tava com muitas contrações, num domingo à tarde, eu tava com muitas contrações, eu tava até com uma amiga aqui em casa, mas eu não quis nem comer, porque eu achava que meu filho ia nascer naquele dia. Isso foi num domingo. E aí, quando eu cheguei lá, tal, eu passei pela triagem, e aí eles viram na minha carteirinha de gestante que a minha gravidez era de alto risco, que eu tinha pressão alta, tal, e aí eles pegaram e vieram conversar comigo. Eles falaram, olha, a gente vai ficar com você aqui até a sua pressão regularizar, abaixar, mas você não pode ganhar o seu bebê aqui, porque aqui na sua carteirinha de gestação tá falando que a sua gravidez é de alto risco. E nós não temos UTI neonatal e nem UTI para você. Então, se alguma coisa acontecer na hora do seu parto, você e seu bebê pode morrer, porque a gente não tem como socorrer aqui. E aí eu fiquei assim muito mal mesmo, porque eu queria muito ganhar lá. E aí eu não me conformava, falava, Senhor do céu, eu vou ter que ir lá pro Regional Sul, eu não tô acreditando. Mas aí tudo bem, peguei e voltei pra casa, minha pressão regularizou, voltei pra casa e tal. E aí eu tinha contrações e eu tinha muito medo de esperar ter muitas contrações e ir pro hospital por causa da minha pressão, né? Porque quanto mais você sente dor, mais a sua pressão sobe, porque você fica nervosa e tal. E minha mãe tinha um aparelhinho de pressão e eu sempre tava medindo, toda vez que eu tava me sentindo mal eu ia medir a pressão e aí tomava medicação e tal. Eu tomava medicação de 6 em 6 horas, mas mesmo assim chegou uma hora que parecia que não tava mais fazendo efeito. E eu passava muito mal mesmo. Eu sentia muitas dores na barriga durante a minha gestação toda. Eu sentia muitas dores que eu não conseguia me levantar da cama, eu não conseguia me mexer direito, me virar na cama. E a melhor posição pra mim, por incrível que pareça, que todo mundo fala que faz muito mal, é você dormir de barriga pra cima, mas era a única posição que eu me sentia confortável pra dormir, que eu conseguia dormir. Porque as outras, eu sentia muita dor aqui do lado da barriga, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu sentia muitas dores no pé da barriga. Para eu levantar eu precisava de ajuda, para eu me sentar, sabe? Eu sentia muitas dores na barriga, muitas dores mesmo. Que eu achava que não era normal, porque todo mundo que eu conhecia que era grávida, sabe? Tipo, levava a gravidez como se fosse, sabe, nada, uma vida normal, porque gravidez não é doença. Mas eu me sentia muito mal e eu achava tudo aquilo muito estranho. Mas eu conversava com o médico e tal, e ele falava que era por causa que era do meu peso, tal, que não sei o que, e que era normal pra mim. Eu falei, tudo bem, então. Se você que é médico tá falando, sabe o que tá falando, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? E aí tudo bem. Na minha gestação toda eu engordei 12 quilos, mas eu comecei a ganhar peso a partir do 7º mês em diante. Antes eu não conseguia ganhar muito peso. E os médicos estavam até com medo do meu bebê nascer menor, né, pequenininho, prematuro e tal, porque ele era muito pequenininho, tipo, eu não ganhava peso, ele era ainda muito pequenininho. Minha mãe falava, esse menino tem que ganhar peso, você tem que comer direito, não sei o quê.
sabe? E aí eu sempre ficava com aquele negócio na cabeça, ai meu Deus do céu, será que meu filho vai nascer prematuro? Será que ele não vai aguentar chegar até o final? Porque eu passava muito mal e eu não conseguia comer e tal. Então eu tinha muito medo. E aí, quando foi de segunda para terça-feira à noite, eu passei mal, tive contração, o Ivan tava trabalhando, porque o Ivan trabalhava à noite. E eu só liguei pro meu pai, tá? O meu pai mora na casa de cima, eu moro embaixo. Liguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, mãe, eu tô com muita dor, desce aqui. Eu não tô aguentando de dor, eu não sei se é agora, tá? Eu tava com 8 meses. Eu tava com 38 semanas. E eu lembro que minha mãe pegou e desceu, tal, e eu tava com muita dor, assim, muita dor mesmo. E aí quando foi na quarta-feira à noite, de madrugada, eu passei mal. Tive contrações, liguei pro meu pai, pra minha mãe, eles desceram. Eu já tava tanto com a minha mala quanto com a mala do João Lucas pronta. Meu pai me levou pro hospital, só que ele me levou pro hospital mais próximo daqui, que é o Hospital Grajaú. Que eu também achava até muito melhor do que o Regional Sul. Eu falava, tudo bem, tá aqui próximo. Todo mundo sempre falou muito bem na parte de maternidade desse hospital, então eu vou pra lá e se der pra eu ganhar lá, eu prefiro lá do que o Regional Sul. E aí fomos até lá, foi eu, minha mãe e meu pai. Liguei pro Ivan, o Ivan tava no trabalho, liguei pra ele, falei, amor, tô tendo contrações, meu pai tá me levando pro hospital, eu tô indo pro Hospital Grajaú. Você saindo daí do serviço, você vai direto pra lá. Isso foi umas 4 horas da manhã. Aí fomos pro hospital, cheguei lá, eles fizeram um exame de toque em mim, eu já tava com 3 dedos de dilatação e eu achei que eu já ia entrar em trabalho de parto, né, porque as minhas contrações estavam muito fortes, assim, um espaço bem menor, de mais ou menos uns 5 minutos. Então eu achei que, né, que ele já iria nascer. Aí eles me mandaram fazer o exame de cardiotoque, né, que é aquele que coloca 2 bolas assim na sua barriga, uma para você ver a contração do bebê, como que tá as contrações, e outra para ver o coraçãozinho dele, como é que tá, se o coração tá forte, se ele tá fraco, como é que tá, né, como é que tá o bebê lá dentro. E aí, todas as vezes que eu fazia o exame de cardiotoque, nunca dava certo, porque eu saía do lugar, o bebê mudava de lugar, não sei o quê. Aí eu tive que fazer o exame umas 4 ou 5 vezes. Eu já tava, assim, muito cansada, muito exausta. E eu não tinha comido nada. Isso já era umas 7 horas da manhã. Eu já tava começando a ficar nervosa, o Ivan não chegava. E a médica falou assim, não adianta você ficar nervosa, porque quanto mais nervosa você ficar, mais a sua pressão vai subir. E você não pode ganhar o seu bebê com a pressão alta, porque o seu bebê pode fritar aí dentro, então você tem que ficar calma para sua pressão estabilizar, né? E aí eles me davam medicação na veia e tal, para minha pressão baixar. E aí eu acabei adormecendo na cadeira do cardiotoque, né? Acabei adormecendo. E aí, quando a enfermeira me acordou dizendo que o cardiotoque estava certo, que estava tudo pronto e tal, que dessa vez o exame tinha dado certo, eu peguei e me levantei. No que eu me levantei, a minha bolsa estourou. Isso era mais ou menos umas 8 horas da manhã. E aí a médica pegou e veio falar comigo, dizendo que eu também não poderia ganhar o meu filho lá, porque minha pressão era de alto risco e eles só tinham UTI neonatal. Então só teria UTI pro bebê, pra mim não. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu iria acabar morrendo. Então eu teria que ir realmente pro hospital que tava na minha carteirinha. E aí eu falei, tá, tudo bem então, né? Só que tipo, eu tava toda molhada, como é que eu iria entrar no carro? Aí eles pegaram e me colocaram uma fralda, porque não parava de sair, né, o líquido da bolsa. Eu tinha muito líquido, minha barriga estava muito grande, mas era de líquido, porque o meu bebê era pequeno. E isso foi na quarta-feira, 8 horas da manhã, que foi quando a minha bolsa estourou. E aí eu peguei e fiquei esperando meu pai chegar, porque o meu pai tinha ido até o Hospital São Paulo tomar uma vacina naquele dia. E eu fiquei lá sozinha esperando o Ivan. E aí o Ivan chegou, ele ficou comigo, ficamos esperando o meu pai chegar do Hospital São Paulo até lá. Ele chegou, eram umas 11 horas da manhã, mais ou menos.
E aí eu fiquei das 8 até as 11 com aquela fralda. Eu tava com um vestido longo e o vestido tava todo molhado na parte de trás, porque eu tava sentada quando minha bolsa estourou e tal. E aí peguei e fui pro Hospital Regional Sul. Cheguei lá, eles me atenderam prontamente e tal, mas sabe quando você entra no hospital já com aquele aperto no coração? Falava, senhora, mas não é aqui que eu queria estar, não era aqui que eu queria ganhar meu filho. Mas enfim, é aqui que eu tô, então vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. E aí eles pegaram e me fizeram um exame de toque e eu ainda tava só com 4 dedos de dilatação. E eles pegaram e colocaram para induzir o meu parto. Eles me colocaram soro na veia, eu fiquei deitada e tal, e a médica falava pra mim, todas as vezes que vier a contração você faz força de cocô. Só que eu sentia muita dor na barriga, eu não aguentava e eu tava muito fraca porque eu tava sem comer. E aí eu fiquei lá deitada durante horas e eles tentando induzir o meu parto. E aí chegou uma hora que eu tava sentindo que minha pressão tava muito alta, meus lábios estavam roxos, eu tava com muita dor na nuca, muita pressão na nuca, que eu puxava assim meu cabelo pra trás. E aí tinha uma mocinha que tava do meu lado, ela tinha mais ou menos uns 15 anos, ela também tava entrando em trabalho de parto, mas ela tava muito melhor do que eu. E aí ela ficava vendo o meu sofrimento e tal, e ela pegou e chamou a enfermeira. A enfermeira veio até a mim e perguntou o que tá acontecendo. Eu falei, enfermeira, minha pressão tá muito alta, eu tenho certeza disso, porque eu tô sentindo muita pressão na cabeça, eu vou morrer. Eu tava muito fraca, eu tava sem comer, eu falava bem baixinho, não conseguia, não tinha muita força, né? E aí, eu me lembro até hoje da cara da enfermeira. Ela era uma senhora de mais ou menos uns 40, 45 anos, negra, de óculos, com cabelo solto, meio... E ela olhava pra mim e falava assim, você não vai morrer, e se você morrer, você não vai fazer falta pra ninguém. No que ela me falou aquilo, eu fiquei atordoada, assim, eu fiquei com muito medo. E aí, eu continuava virando pra lá e pra cá, eu procurava posições e eu não conseguia porque eu tinha muitas dores. E aí essa menina que tava do meu lado, pra ganhar neném também, que era novinha, viu o que a enfermeira tinha falado e ela ficou assim, meu Deus do céu, sabe? Tipo, ela pegou, levantou e foi correndo atrás do médico. O médico veio até a mim, ele pegou e perguntou, eu peguei e expliquei pra ele o que tinha acontecido, ele chamou a enfermeira lá fora e ela não voltou mais. Eu não sei o que aconteceu, se ele mandou ela embora, não sei o que aconteceu, eu sei que eu não vi mais a cara dessa enfermeira. Na hora, ele pegou e foi medir minha pressão estava muito alta, só que ele não quis me falar quanto é que tava, porque tava muito alta. E aí ele pegou e falou pra mim, olha, eu vou injetar o remédio na sua veia, e esse remédio vai fazer a sua pressão abaixar. Fica calma. E quando a sua pressão baixar, a gente vai pra mesa de operação, né, pro parto. Só que eu tinha certeza que que o meu parto seria cesárea, né? Porque minha pressão estava muito alta, tal. E aí, tudo bem, minha pressão foi abaixando, eu fui sentindo abaixar, porque a minha cabeça começou a diminuir a dor. E aí, quando ele viu que abaixou a minha pressão, ele pegou e me fez começar a andar, porque eu ainda não tava com a dilatação adequada ainda para ter o bebê, né? E aí a minha mãe e o meu esposo estavam do lado de fora, assim, na portaria, e eles pegavam e ficavam me olhando, querendo saber de mim e tal, e ninguém dava notícia, falava só que eu tava em observação, que não sei o que e tal, e aí eles começaram a me fazer andar pra lá e pra cá. E eu andava pra lá e pra cá pra ver se eu conseguia ter mais dilatação, né? E nada de dilatar. E aí a minha pressão começou a aumentar novamente, porque eu tava sentindo muitas dores, eu tava muito fraca, então eu ficava muito nervosa e a minha pressão começou a subir novamente. Aí o médico falou assim, não, a gente vai pra mesa agora. Aí foi quando eu passei na frente da portaria que eu vi o meu esposo e a minha mãe. E a minha mãe viu o meu estado, que eu tava chorando muito, que eu tava muito fraca, muito pálida. E eu falei, mãe, meu parto vai ser normal. Aí ela olhou assim pra minha cara, como assim normal? Eu falei, vai ser normal. Aí, tipo, o Ivan já tava meio que se preparando pra
o médico, na hora que chamar ele, né, pra ele assistir o parto e tal. E aí eu entrei pro quarto, né, pra fazer o parto. E a médica me colocou deitada. E ela pegou e falou assim, olha, sua pressão tá alta novamente. Nós vamos injetar o remédio na veia. Quando abaixar, você faz força. Mas você tem que fazer força de uma vez só. E você não pode fazer força e depois ficar... Senão o bebê, ele volta. Então você tem que fazer força e depois ficar calma. Respirar um pouco, calma, e depois fazer força novamente. Aí foi quando eu vi que a minha pressão estava 23/11. Eu tive uma pré-eclâmpsia na hora do parto do meu filho. E aí veio a contração com tudo, eu peguei e fiz força e ele coroou. Depois que eu fui pra mesa pra fazer o parto e tal, foi muito rápido, assim, foi coisa de mais ou menos uns 5 minutos. Mas na hora que você tá lá dentro, com tanta dor, você não repara em nada, você não presta atenção em nada. E eu nem prestei atenção que o Ivan não estava na sala. Eu só prestei atenção depois que o João Lucas nasceu, que eles conseguiram tirar o João Lucas de dentro de mim. E aí eu peguei e fiz força novamente, ele saiu, a médica foi e colocou ele em cima da minha barriga. No segundo que ela colocou ele na minha barriga, ele fez cocô. Já não tinha mais água nenhuma, né? Porque minha bolsa estourou, era 8 da manhã, eu fui ganhar ele 20 para as 8 da noite. Então eu já não tinha mais água nenhuma, nenhum líquido amniótico, né? Dentro da minha bolsa estava vazia, só tinha sangue. E na hora que ela colocou ele em cima da minha barriga, ele fez cocô. Então foi assim, coisas de segundo, assim, foi num piscar de olho. Até a médica falou, se ele ficasse mais um segundo lá dentro, ele fizesse cocô, como não tinha líquido, ele teria comido o cocô, ele poderia morrer. E quando a médica tirou ele estava envolvido pelo cordão umbilical no pescocinho. Só que na hora da pressão do parto, ele nasceu com a mãozinha assim, no rosto, né, e no olho. Tanto é que ele tem uma mancha vermelha que quando ele fica muito nervoso, quando ele chora muito, essa mancha volta. Quando ele era bebê tinha bastante a mancha, mas hoje ele não tem mais, é só quando ele fica muito nervoso ou quando ele chora muito. Aí a mancha volta novamente. Então, depois que o João Lucas, que eles tiraram o João Lucas de dentro de mim e tal, que tiraram a bolsa, tudo, foi quando eu me dei conta que o Ivan não estava na sala. E aí eu peguei e fiquei olhando, eu perguntei pra doutora, eu falei, doutora, cadê meu esposo? Aí ela pegou, olhou assim pra minha cara e falou assim, então, mãezinha, a gente não pôde deixar ele entrar.